A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer a leitura em Lucas, capítulo 6, versículo 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e cavou e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Nós edificamos a nossa vida na rocha chamada Jesus Cristo, a qual nenhuma tempestade pode nos abalar e nenhuma circunstância adversa pode nos afetar, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós vimos a importância do avivamento e vimos 3 pontos: desejo, oração e arrependimento. Hoje nós veremos o 4º passo para o avivamento, que é a santidade e a retidão. As coisas são bem definidas entre santidade e retidão. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres das coisas erradas e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Retidão são ações corretas e tratamento justo entre os homens, eram pontos sobre os quais os profetas se mostravam insistentes. Antes que ocorra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perente. Vemos isso lá em Amós, capítulo 5, versículo 24. A base para tal insistência é que Deus requer a retidão dos homens. Ele declarou: ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Vemos isso em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Em Salmos, capítulo 15, versículo 2, vemos: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aqueles que julgam recebem a ordem específica de exercer seu ofício com equidade. Vemos isso em Levíticos, capítulo 19, versículo 15. Deus é o juiz justo por excelência, e isso aparece na providência nas Escrituras, os quais ensinam que Deus julgará cada homem com a mais estrita justiça, de conformidade com as suas obras. Temos alguns tipos de retidão. Retidão do esforço moral é a justiça segundo a palavra. Vemos isso em Filipenses, capítulo 3, versículos 6 a 9, e Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 6. A retidão de Deus. O dom da justiça é obra da substituição de Cristo. Vemos isso em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão a vida eterna por um só, Jesus Cristo. Baseia-se na propiciação efetuada na morte de Cristo. Vemos isso em Romanos capítulo 3, do versículo 19 a 26. A retidão consiste na justiça que o próprio Cristo realizou em sua perfeita obediência à vontade de seu Pai, mediante a sua vida e morte, em que tomou sobre si a maldição da separação entre o pecador e Deus, provadas pelos nossos erros. Esse dom da justiça de Cristo é oferecida por Deus a todos quantos em Cristo confiam. Vemos isso em Romanos capítulo 3, versículo 22. E é justamente essa base do veredito da justificação decretado por Deus em Romanos capítulo 5, versículo 18. Aqueles que estão revestidos dessa retidão, são absolvidos com toda a justiça e são aceitos como justos perante o tribunal de Cristo, conforme em Romanos capítulo 3, versículo 26. Embora o dom da retidão em Cristo, dado a todos quanto creem, seja o tema do Evangelho, isso não era uma doutrina nova, pois era ensinada no Antigo Testamento. A retidão é a conformidade da lei, especialmente a palavra de Deus, a mente e a vontade de Deus, que é a norma da retidão. Cristo cumpriu essa retidão tanto ao conformar-se aos preceitos de Deus em sua vida, como ao conformar-se aos preceitos de Deus, conforme o justo julgamento de Deus contra a falha humana em sua morte. Sua ressurreição e exaltação são vindicação e a recompensa da sua retidão.
Vemos isso em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, o Senhor Jesus é o príncipe da nossa salvação. Em Romanos, capítulo 2, versículo 7, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória e honra e a incorrupção. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, nós vemos o quarto passo para o avivamento, a santidade e a retidão. O quinto passo para o avivamento é a evangelização, a salvação de almas. É o supremo propósito do avivamento. Um senso de mordomia, fomos comprados por um bom preço. Ele fez um investimento em nós. Bendizei, ó povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Nós vemos isso em Salmo 66, versículo 8 a 9. Na brevidade da vida de Davi, ele orou: agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desamparas, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Foi assim no dia do Pentecoste, quando o Espírito desceu, quase 3.000 pessoas renderam a Cristo num só dia, lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Quando o Senhor visitou a missão Kiwawa em Zanzambantum, na África do Sul, em 1966, num poderoso derramamento do Espírito, imediatamente os feiticeiros mais embrutecidos pela cegueira do inimigo vieram correndo, chorando, chamando pela misericórdia de Deus. Aos barbatões, as pessoas vinham de todos os lados, ao ponto de os missionários não terem tempo de comer. Tamanha era a urgência com que os pecadores se apressavam para acertar a sua vida com Deus. A igreja está presente em todos os segmentos da sociedade. Como um fermento, ela pode permear toda a massa. Se cada crente, cada um de nós, cheio do Espírito Santo, se levantar para dar testemunho vibrante do Evangelho, haverá tremenda revolução. A Igreja Apostólica invadiu todos os quadrantes do Império Romano em menos de 50 anos, porque cada cristão tornou-se uma testemunha ousada de Jesus, conforme em Atos capítulo 8, do versículo 1 a 4, que possamos ser testemunha ousada do Senhor Jesus. Os motivos de Jesus para a substituição. Ele era comandado por Deus para fazer e dizer o que fazia e dizia. O amor de seu pai e o desejo de obedecer e agradar a ele. O desejo de glorificar a Deus para toda a humanidade. Seu amor pela humanidade, seu desejo de dar vida eterna a seus seguidores. Seu desejo de servir a humanidade e sacrificar a própria vida para o resgate de todos os seres humanos. Seu desejo de completar o que ele sabia que era a obra de Deus na terra. Que possamos completar a obra de Deus aqui na terra como sua testemunha viva e eficaz. Vamos para as nossas aulas, para um momento de meditação da Palavra de Deus. Teremos aulas abençoadas para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, homens e mulheres. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos e irmos para as nossas salas? Pai, queremos te agradecer pela tua bondade e as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Venha, Senhor, nos visitar nesse momento com teu amor e com teu poder. Renova as nossas forças, levanta o caído e estabelece a tua graça e a tua glória na vida dos teus filhos. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, vamos para as nossas salas de aula. No nome santo de Jesus. Amém.